Olá, o Conexão Poder está ao vivo pelo Facebook. Eu sou a Márcia Matos. O nosso entrevistado hoje é o Dr. Lídio Modesto, que é juiz da propaganda eleitoral aqui do TRE de Mato Grosso, né? O nosso Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem, doutor Lídio? Obrigada por nos atender. Olá, Márcia, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, podendo falar a respeito de assuntos de muito interesse da população mato-grossense, sobretudo pelo fato de seu programa ser muito abrangente, né, não somente no estado de Mato Grosso, mas no mundo inteiro, e espero que nós consigamos aí responder os questionamentos. Pois é, vamos começar que realmente é de interesse de todo mundo, porque esse é um desafio muito grande esse ano, né, detectar e combater aí as falsas notícias, as chamadas fake news nas eleições deste ano, né? Porque tem uma série de proibições em propaganda eleitoral e a pré-campanha já começou, né? Essa pré-campanha já está aí a todo vapor e essa questão da fake news, ela não é brincadeira, é fake news da cadeia, gente. É isso mesmo, doutor Lídio? Sim, é verdade. Como disse você no início do questionamento, as fake news são hoje, para a Justiça Eleitoral, um dos grandes desafios a serem superados, sobretudo em tempos de pandemia, e em que as campanhas eleitorais tendem a ser amplamente digitalizadas. Nós não podemos, esse ano, termos aí os famosos comícios, né, em razão do distanciamento social, nós não poderemos ter carreatas, passeatas, enfim, há inúmeros tipos de propagandas tradicionais que não poderão ser realizados. Mas as fake news estão aí a todo vapor, ao invés de utilizar esse espaço que a Justiça Eleitoral dá para realmente realizarem campanha, eles aproveitam para fazer coisas que não devem. E realmente existe penalização não somente para o eleitor que transmite, mas existe penalização também para quem cria, e existe uma penalização ainda muito maior para quem pensa que deve ser criado e determina e paga para criar. Quais são essas penalidades, desde o eleitor até quem manda criar? Para o eleitor, a pena é exatamente a mesma para quem vai criar, porque quem cria, na verdade, ele está sendo pago para realizar um serviço. O eleitor, porque sabe que o assunto é inverídico e passa adiante essas inverdades, né? A pena para esse pessoal é a pena que varia de 5 mil a 15 mil reais, e uma pena de detenção, ou seja, de cadeia, para quem cria esta propaganda eleitoral. Já para quem manda criar, a pena é de 15 mil a 30 mil reais de multa, e dependendo do tamanho do estrago feito pela propaganda, né, existe o princípio da proporcionalidade que deve ser levado em conta nesse aspecto, e a multa pula para até 30 mil reais. E é possível, nesse mundo... maior. A pena, na verdade, perdão, para quem manda fazer, a pena é de até 2 anos de cadeia. Doutor, e assim, como esse mundo virtual é muito amplo, né, fica ainda aquele questionamento, né, e a justiça consegue pegar, consegue detectar quem fez, quem espalhou, quem contratou, é possível? É possível, sim, existe uma possibilidade de fazer o rastreamento das tramitações eletrônicas, seja ela de qualquer espécie, Facebook, Instagram, ou até mesmo pelo WhatsApp, que é mais comum, existe sim a possibilidade. Mas o grande mérito da Justiça Eleitoral é encontrar quem criou e quem pagou, né? Porque, na verdade, o eleitor, existe uma fomentação por parte da Justiça Eleitoral para que haja uma participação, engajamento maior por parte do eleitor no debate democrático, para que tenha conhecimento. O que não pode o eleitor tem o campo livre na área da tecnologia para atuar nas eleições. O único problema do eleitor é que ele não pode disseminar fatos sabidamente inverídicos, ou seja, fake news, ou então pegar e publicar fatos que possam ferir direitos de personalidade, como crimes de calúnia, injúria ou difamação, que são previstos não somente no Código Eleitoral, mas também no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Portanto, devemos ter muita atenção naquilo que queremos fazer na propaganda. Participar com responsabilidade, né? Nessa questão. Exatamente. Chamou minha atenção
recentemente o fato da questão da disseminação das notícias falsas, as fake news, né, serem tidas aí, essa disseminação ser tida aí como a infodemia, né, ou seja, uma pandemia de informação. Foi a própria Organização Mundial de Saúde que usou esse termo de infodemia ao se referir aí ao alastramento da desinformação em relação à pandemia de Covid-19. Então, fazendo aí um paralelo, doutor, no seu entendimento, nós podemos dizer que as fake news, elas também foram ou ainda são uma espécie de pandemia durante o período de eleições? Bom, eu confesso para você que não acredito nisso, que ele seria uma pandemia digital, né, a proliferação de notícias falsas no processo de campanha eleitoral. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, antes disso, haviam os panfletos apócrifos, que eram soltados até mesmo de avião nas cidades, nas vésperas das eleições ou durante as campanhas eleitorais. Hoje nós temos os famosos memes. O TSE, né, hoje o TSE já decidiu que a satirização, que o humorismo na propaganda eleitoral, ele é bem-vindo. E o brasileiro tende a ser bem-humorado, né? É engraçado que o brasileiro sofre, mas sofre sorrindo. Então, o brasileiro ele gosta desse tipo de brincadeira. A parte maléfica da campanha eleitoral, ela é mais feita porque ele está mais engajado no processo, porque ele quer desconstruir a imagem de alguém, ao invés de construir a imagem daquele que ele pretende que ganhe. Mas, complementando a sua pergunta anterior, nós temos uma campanha eleitoral que chama Se For Fake, Não Passe Adiante, que é feita pelo TSE, que já vem sendo publicado nas redes sociais, na rádio, na TV, que é exatamente para combater as inverdades com a verdade. E para você tomar conscientização, tentar verificar a origem daquilo que você tem, na dúvida, não dissemine. É uma forma de você evitar esta pandemia de mentiras que podem trafegar pela rede mundial de computadores ou pelos nossos smartphones, fragilizando o processo de escolha do eleitor. Né? Porque o eleitor, infelizmente, ele é induzido. A propaganda eleitoral vem do latim propagare, é exatamente isso. É você divulgar algo, você ilustrar algo, você construir uma imagem e você disseminar na possibilidade que se tem de algo de bom, de construtivo, de fazer chegar adiante algo que você pretende que seja comprado. Agora, está havendo um desvirtuamento da propaganda eleitoral, exatamente para desconstruir imagem. Mas eu não acredito. As ferramentas que o TSE tem e os vínculos interinstitucionais que nós temos feito do processo do poder público com a iniciativa privada, com essas empresas internacionais que são detentoras das principais mídias sociais brasileiras que tramitam, que são usáveis aqui no Brasil, que são Instagram, Facebook, WhatsApp, para que as decisões judiciais relativas a qualquer tipo de divulgação que avilte contra a democracia ou o processo igualitário que deve nortear o processo eleitoral, porque um não pode ter melhor arma que o outro, o processo tem que ser igual. E o poder de polícia do juiz é exatamente para isso. E esses acordos interinstitucionais que nós temos firmados são para que essas decisões judiciais, quando forem cercear a tramitação de algo na rede mundial de computadores, sejam cumpridas em 24 horas. Estamos nos armando para isso. Em nível de Mato Grosso, nós temos já montado o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, que trabalha com inteligência, e a inteligência do Exército, da Marinha, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Eleitoral, exatamente para que possamos rastrear aí os malfeitores, os mal intencionados aí nessa campanha eleitoral de 2020. Essa questão do meme, eu já ia perguntar para o senhor, porque ficou claro, então, aqui para os nossos internautas, né? O meme pode, e aqueles vídeos também em que usam atores satirizando ali o adversário com alguma característica do adversário, pode também, quem se sentir incomodado, procure seu direito de resposta, é isso, doutor? Na campanha eleitoral, os atores não podem participar. Os atores durante não o processo. Não, ele não pode participar. Nem mesmo o indivíduo que é ator e pretende fazer uso de sua imagem satírica durante a campanha eleitoral, ele está proibido. Se um cara é cantor, ele não pode cantar pedindo voto, por exemplo, porque são proibidos até mesmo live, né?
Não pode. O indivíduo que é ator, ele tem que continuar, ele pode continuar trabalhando porque é o seu ganha-pão, mas ele não pode lançar mão disso porque existem outros candidatos que não são, e infelizmente a nossa lei ela não é muito bem elaborada para trazer a nós um tratamento igualitário. Eu te cito um exemplo. O cara que é candidato à reeleição e ocupa um cargo público, ele pode utilizar as mídias sociais do parlamento ou do poder executivo, continuar mostrando a sua imagem todos os dias na televisão, divulgando seus atos parlamentares, ou seja, massificando o seu nome perante o eleitorado, sendo que o cara que é um ator, por exemplo, de teatro, numa pequena cidade do interior, ele não pode utilizar a sua imagem durante o seu trabalho, visando angariar votos. Eu penso que isso é um descompasso legal, mas nós, magistrados, nós temos apenas que cumprir o que determina a lei, nós somos meros intérpretes e aplicadores da lei. Aproveitando aí esse gancho que o senhor está falando sobre os cantores, uma nova realidade que a gente tem nesse momento de pandemia são as lives, né? Além da nossa live aqui por entrevista, essas lives de show que têm ocorrido atualmente e até de show para arrecadar recursos. Nós tivemos aí, há muito tempo foi abolido, o show live mício. Pode ser live mício? Não, recentemente houve uma decisão, inclusive, por parte do TSE, proibindo isso. Entendeu-se que se trata de uma extensão daquela decisão que proibiu o showmício, e voltando lá atrás, no início da nossa conversa, a ideia é que haja o máximo possível de tratamento igualitário entre aqueles gamers, aqueles que querem ganhar o jogo político. E, antigamente, nós tínhamos algum tipo de artifício propagandístico que fazia com que uns tivessem mais vantagens que outros. Contratar Zezé de Camargo e Luciano é caro e não é todo mundo que pode. Né? É caro e não é todo mundo que pode. Então, a Justiça Eleitoral tentou trazer o princípio da igualdade, que deve ser o norte de todo o processo de disputa, e eliminou isso. Outro artifício propagandístico que era muito caro, que hoje não se pode mais ter, é o outdoor. Não pode mais, porque isso é um mecanismo de propaganda bastante dispendioso e isso fere o princípio da igualdade. Portanto, foi afastado também. E existe uma discussão ainda se é constitucional ou não acabar com o showmício. Entretanto, como ele ainda não foi, prevalece a decisão que diz que não tem. Então, se não tem showmício, também não tem live. Pois é, já tinha até criado o termo do live mício, né? Bom, como o senhor está colocando aí essa questão da defesa aí da concorrência igualitária, eu queria que o senhor comentasse com a gente sobre o chamado robozinho. O robozinho não pode disparar mensagens em massa. O candidato não pode contratar uma empresa, um serviço de uma empresa para disparar mensagens em massa, é isso? Pode. Pode? Existe a lei que diz que não pode haver propaganda paga na internet. Pronto. Essa é a regra. Entretanto, toda regra tem sua exceção, e internet aí abrangendo não somente a rede mundial de computadores, mas também aquilo que tramita dentro dos smartphones, porque, na verdade, passa pela rede mundial para chegar até nós. Essas mensagens. O eleitor, nós não podemos impulsionar nada em benefício de candidato com o qual a gente simpatiza. É proibido por lei, paga multa também. Agora, ele pode, entretanto, o eleitor, falar o que quiser, criticar, satirizar dentro do seu grupo pessoal. Nós tivemos recentemente uma decisão do TSE que entendeu que os nossos grupos fechados, não aqueles grupos abertos, entendeu? Eles são uma extensão do nosso domicílio, portanto, ninguém pode invadir. Então, ali, dentro da minha casa, se eu quiser gritar o nome de alguém, eu posso gritar. Se eu quiser fazer um churrasco e debater política dentro da minha casa, eu também posso. Inclusive, pedir voto para você, se você estiver dentro da minha casa, confraternizando comigo em um churrasco no final de semana, sem que isso seja crime. Agora, não pode fazer isso em espaço público, ou seja, naqueles ambientes que não são privados, que são abertos. Vou te dar um exemplo. Eu sei que vocês, jornalistas, possuem um grupo.
formado por jornalistas e por pessoas são formadores de opinião. Este grupo, se tiver alguém pedindo voto dentro dele ou fazendo propaganda eleitoral, vai ser penalizado, porque não é somente em âmbito privado, certo? Esse é ponto. Já o candidato, o partido político, a lei permite que ele faça impulsionamento. Entretanto, ele deve fazer o impulsionamento fazendo registro no Tribunal Superior Eleitoral, no TRE também, dizendo que ele vai fazer impulsionamento, que ele vai utilizar deste mecanismo para fazer o seu nome chegar ao maior número de eleitores possível. E deve dizer quanto foi o contrato e qual foi a abrangência deste impulsionamento e para onde é que foram esses impulsionamentos. Mas ele pode lançar mão disso. É a única exceção em que o indivíduo pode pagar pela propaganda digital. É através do impulsionamento. Ele pode impulsionar isso tanto pelo WhatsApp, então, o candidato, o partido, como pelas outras redes sociais, o Facebook, o Instagram, o candidato e o partido. Mas eu não posso criar uma página e eu passar a impulsionar notícias, informações sobre esse candidato, é isso? Se eu fosse você, não. Você é uma formadora de opinião. Eu só estou dando um exemplo. Mas o eleitor comum, ele pode fazer o que quiser na internet. A única vedação que lhe é determinada pela lei é que ele não passe adiante notícias sabidamente inverídicas, ou seja, que fala mentira a respeito de alguém, ou que ele diga algo que possa configurar crime de injúria, de calúnia ou de difamação, ou seja, alguma coisa que ele diga que fira direitos de personalidade, porque isso pode haver o estabelecimento de pena penal, né, criminal contra ele, de cadeia, além de a pessoa que se sentir ofendida manejar uma ação na esfera civil por ele de reparação de danos morais, que daí fica ainda pior. Eu estou perguntando para o senhor, até porque a gente recebe muito questionamento aqui, muita reclamação de internauta que diz, mas isso é uma mordaça, o eleitor ou o cidadão não tem direito de se expressar, vai contra a liberdade de expressão, e o senhor está colocando que não, o eleitor pode se expressar livremente, desde que não seja fake news, é isso, né? Mas, na verdade, se eu estiver fora do ano eleitoral, e se eu estiver numa festa, e eu agredir o indivíduo que seja membro de uma minoria, por exemplo, ele se sentir ofendido, ele pode demandar contra mim uma ação penal e uma ação de natureza civil, certo? Ele pode me representar. Se eu disser que alguém é o que não é, e essa pessoa se sentir ofendida, eu não preciso estar num processo eleitoral para que eu possa ter contra mim manejado 2 tipos de ações. A única coisa que eu estou dizendo é que também no campo da eleição, se eu ofender partido político ou o indivíduo, eu vou ter manejado contra mim, eu posso ter, também posso não ter, né? Mas eu posso ter manejado contra a minha pessoa um processo de natureza criminal eleitoral e também de natureza civil de reparação de danos. Então não mudou nada. Não mudou nada. Eu só estou dizendo para ele que é o seguinte, antigamente você não podia falar contra uma pessoa natural comum igual você. Hoje você não pode falar contra o cara que está envolvido na política, ponto. Doutor Lídio, teve uma dúvida que chegou aqui à imprensa recentemente, foi muito discutida uma questão, um exemplo, certo. Uma propaganda que vem impulsionada pelo WhatsApp. Chega, o senhor abre ali a mensagem, tem uma foto de uma moça bonita, sensual, e depois que clica aparece um outro teor, um teor político, né? Uma mensagem de teor político. E aí, isso é propaganda enganosa, isso é fake news ou isso faz parte? É assim mesmo? Do meu ponto de vista, isso calha naquilo que eu disse agora há pouco, que faz parte do humorismo que deve participar do debate democrático. O brasileiro não pode ter cerceado a sua boa vontade em trazer uma alegria para um processo sério, como é a disputa eleitoral. Né? Isso faz criatividade, parte... né? Continua valendo. Eu penso que ele não está querendo denegrir ninguém, nem o político, nem mesmo a moça bonita que você disse agora há pouco. Né? Ela também poderia se sentir ofendida e falar, por que me colocou com um cara como esse? Ela também tem o direito de se sentir ofendida, e não somente o político. Né?
Minha mãe, inventora dos animais, ela disse que quando chama alguém de cachorro, ela não acha que o cara está sendo ofendido, que está ofendendo o cachorro que está sendo comparado com aquele indivíduo. Então, também é direito dessa moça aí, falar, não, não quero e tal. Então, faz parte do humorismo, isso aí faz parte do debate democrático, não deve ser tão sério assim. Doutor Lídio, fica muita dúvida, as pessoas que gostam de participar deste processo eleitoral têm o costume de estar interagindo aí, ajudando a justiça, como é que elas podem denunciar o que for considerado fake news, o que for considerado propaganda irregular, quais são os canais que o TRE está abrindo? Bom, nós temos uma experiência sensacional nas últimas eleições, né? Eu estou no Tribunal Regional Eleitoral em diversas atividades, nas últimas 3 gestões, como juiz auxiliar da presidência. Mas fui membro do pleno também. E nós temos tido uma participação muito ativa do eleitorado, que se tornou um verdadeiro fiscal da justiça eleitoral. Tem ombreado conosco aí, porque o nosso material humano é bem pequeno, né, para conseguirmos aí estar em todos os locais, para ver se existe algum tipo de descompasso com algum comportamento que avilte contra a legislação eleitoral de qualquer natureza. E nós temos essa participação popular, que é de muito bom alvitre, digo aqui, porque eles têm encaminhado para nós aquilo que eles acham que possa configurar um abuso de poder econômico, um gasto excessivo por parte de algum candidato, de dispêndio de dinheiro, ou seja, que possa configurar um descompasso entre a disputa eleitoral, alguma coisa que eles acham que configure uma propaganda irregular, não importa o que quer que seja que esteja ocorrendo. E o eleitor, qualquer que seja ele, entender que aquilo seja algo que deve ser denunciado, ele deve fazê-lo. E nós temos, portanto, a ouvidoria eleitoral, que tem lá o número 0800, é gratuita esta ligação pelo site do TSE. Nós temos o próprio site do TRE, que tem o canal da ouvidoria. Nós temos a Casa da Democracia, aqui em Cuiabá, em que o eleitor pode se deslocar até lá e fazer a denúncia de forma anônima. Nós temos o aplicativo Pardal, que também georreferencia o local onde estiver acontecendo a irregularidade, e a Justiça Eleitoral, tendo conhecimento disso, imediatamente desloca seu pessoal para fazer o registro daquilo e verificar a amplitude daquele problema que esteja ocorrendo. Temos também o Ministério Público, que atua na Justiça Eleitoral em todos os municípios do estado de Mato Grosso. No interior ainda é bem mais fácil saber onde fica o promotor de justiça, onde fica o cartório da Justiça Eleitoral. Eu saliento mais uma vez que o eleitor que queira fazer qualquer tipo de denúncia, ele pode fazê-lo de forma anônima, não precisa se identificar. E nós já tivemos cassações aqui no estado de Mato Grosso que iniciaram por meio de denúncia feita pelo aplicativo Pardal. Portanto, esta participação como fiscal da lei por parte do eleitor tem sido bastante auspiciosa aí com relação às experiências que nós tivemos nos últimos pleitos eleitorais. Da importância, né, do cidadão participar. Justamente isso que eu queria perguntar para o senhor. É alguém que seja eleito e depois venha a ser condenado por propaganda irregular ou por fake news, esse político pode chegar a perder o mandato ou nem tomar posse? Por propaganda eleitoral, ninguém perde nada, né? Só perde bolso, né? Porque você acarreta um descompasso na disputa, enfim. Mas se ele, por exemplo, gastou mais do que devia, aí descamba para o abuso de poder econômico e aí configura um descompasso, e o abuso de poder econômico é um dos casos que acarreta a cassação do registro, se ele ainda estiver na disputa eleitoral, ou se ele já tiver sido eleito, tomado posse, e for comprovado esse abuso de poder econômico, depois ele perde o mandato. Então, enquanto tivermos em campanha e ele não tomou posse, é cassado o registro e ele não toma posse. Se depois dele ter tomado posse, aí é cassado o mandato dele, e aí ele perde a vaga, e dependendo da situação, faz-se uma nova eleição ou entra um outro colocado. Para a gente poder explicar, gostaria que o senhor falasse, oficialmente a campanha começa ainda agora em setembro, né, e a campanha na TV e no rádio é em outubro, é isso, doutor? Como é que vai funcionar? Isso, exatamente. Nós já fizemos a primeira reunião, né, a campanha ordinária, né, que começa agora em setembro, é aquela internet, propaganda de rua, distribuição de material impresso, enfim.
são essas propagandas aí que nós temos convencionais, uso de bandeiras, mesas distribuindo santinho nas ruas, essas são as formas convencionais que estão liberadas. As passeatas, as carreatas que deveriam acontecer, mas essas não vão por conta da pandemia, mas seriam as possíveis de serem realizadas, né? Já a propaganda, como disse você, um pouco mais adiante, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que nós teremos aí todos os dias da semana, à exceção de domingo, e segunda, quarta e sexta nós teremos, antes do início, um pouquinho antes, 5 minutos, da propaganda no rádio e na TV, a propaganda destinada à vaga de senador, que é uma eleição suplementar que nós vamos fazer concomitantemente com as eleições ordinárias municipais. Então essa agitação já começa logo mais. Né? Isso. Queria que o senhor comentasse com a gente, doutor, o que temos agora também, porque antigamente a gente já tinha proibição de boca de urna. E agora a boca de urna virtual também é proibida? Como é que é essa boca de urna virtual? Bom, na verdade, o pedido de voto em momento indevido, ele não pode em qualquer momento. E o que eu disse para você no início funciona não somente na área física, como na área eletrônica também. No dia da eleição, se você tiver em fila, e se tiver aquele sistema de boca de urna, também não pode, né? Você não pode. Se tiver aglomeração, configurar a boca de urna, você vai ser conduzido para a Justiça Eleitoral, cadeião, famoso cadeião, e vai prestar as contas para a Justiça. E também Ele não acabou, né? Ele continua. O problema do pedido de voto eletrônico é você localizar de onde é que o cara está encaminhando isso. Né? Mas, se for possível a rastreabilidade imediata, ele vai ser convidado a se retirar de dentro da sua casa, ou de onde quer que ele esteja, do comitê eleitoral, e pode ser conduzido. Tá certo. Doutor, para a gente poder finalizar, o senhor é autor aí de livros sobre a propaganda eleitoral, né? E com essas atuais mudanças, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor já estuda fazer um novo livro, já está atualizando essa situação ou ainda não? Eu, na verdade, no campo da justiça eleitoral, eu fiz um livro, né, que foi publicado pela editora Juruá em 2018, e foi muito bem aceito, né? Foi citado pelo TSE, pelo ministro Luiz Fux, eu tenho notícia de que ele tem sido utilizado pelos juízes eleitorais de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Acre, Rondônia, várias unidades da federação têm utilizado o meu livro. Isso é uma satisfação pessoal, porque é como se fosse um filho, né? E tanto que a editora me convidou para atualizar o livro com a mini-reforma que nós tivemos eleitoral agora no final de 2019, e eu soltei agora, então, portanto, a segunda edição do meu livro em 2020, já com todas as atualizações e também com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral destinadas para essas eleições municipais de 2020. O livro portanto, é uma propaganda eleitoral de minha autoria e está disposto a ser adquirido, eu acredito que nas livrarias de Cuiabá, mas certeza mesmo pela editora Juruá, no site. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no Conexão Poder e deixar o espaço aberto para o senhor ter suas considerações finais, aí esse alerta em relação à proibição de determinadas propagandas eleitorais, fake news, e a sua mensagem para a nossa população mato-grossense. Bom, eu gostaria de alertar a população que realmente, se você tiver dúvida quanto à veracidade daquilo que você recebe pelo seu smartphone, que você não passe adiante, porque existe a possibilidade de você estar incidindo em a prática de algum ato criminoso. Eu já disse agora há pouco que o humorismo pode, satirização pode, para o eleitor é praticamente livre a participação no processo democrático, só não pode disseminar inverdades e praticar crimes contra quem quer que seja, também no âmbito digital. No mais, eu quero conclamar o povo mato-grossense para votar no dia 15. Nós publicamos agora essa semana todas as medidas sanitárias possíveis e imagináveis para garantir uma segurança sanitária para quem quer que seja, ou seja, aquela pessoa que vai trabalhar nas eleições, ou então o eleitor, de modo que podem comparecer, porque será um ambiente extremamente seguro para exercitar o seu direito democrático de escolher aquilo que vai ter a chave do cofre. Tá certo. Obrigada, então, pela sua participação, doutor Lídio. A gente continua
acompanhando o trabalho do TRE e voltamos a falar numa próxima oportunidade. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço. Obrigada, até mais. Obrigada, pessoal, que acompanhou nossa live aqui no Conexão Poder. Até a próxima.